terminamos, né, a nossa série sobre a Reforma Protestante. Esse ano deu certo, foram 5 domingos, né? E a gente trabalhou aí os 5 solos, os 5 somentes que foram ao longo do século XVI, XVII, XVIII até chegar a nós, os 5 principais pontos da nossa fé reformada. O que nos difere então dos católicos romanos, basicamente. Então nós trabalhamos ao longo do mês, falamos sobre a graça, sobre a fé, sobre Cristo, sobre as Escrituras. E hoje então nós falaremos sobre a glória de Deus. O que é essa glória de Deus, afinal, né? Uma das tantas palavras que a gente escuta, né? Ah, glória a Deus, né? Que glória é essa, afinal? O que é essa glória, esse Deus glorioso? Então, vamos lá, o Salmo 19, eu vou ler os primeiros 6 versículos e eu peço que você me acompanhe. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo, que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge do seu calor. Palavras do Senhor. Esse salmo a gente tem lido ele ao longo do mês, tem estudado ele no pequeno grupo, então ele está bem familiar, está bem fresco, né? Nas últimas 2 liturgias nós também lemos ele na íntegra, e a gente pode falar que basicamente ele se divide aí em 3 partes. Essa primeira parte que é o hino de louvor e adoração a Deus pela glória visível na criação. A segunda parte, que é um elogio à lei de Deus, e a terceira que termina com sabedoria. Então esse salmo é conhecido por nós como um poema de Davi. E ele nos convida então a exaltar a Deus pela sua relevância magnífica, esse Deus Criador. Davi olha tanto para a criação, quanto para a palavra revelada, quanto para a lei do Senhor. E de tão inspirado, né, ele expressa esses versos assim de uma forma muito impressionante, mostrando o poder criativo desse Deus. Então, a glória de Deus é a revelação visível, né? O pouco que Deus deixa a gente ver dessa glória, como ele trabalha. Davi aqui ele nos convida a exaltar a Deus pelas suas declarações verbais e também não verbais. C.S. Lewis, que por muito tempo foi professor de literatura lá em Oxford, na Inglaterra, e reconhecido autor evangélico, ele comentando esse salmo, ele fala, né, eu considero esse salmo o maior dos poemas do Saltério e um dos maiores poemas líricos do mundo. Um professor de literatura falando isso. E lírico é o gênero então da poesia. Quem não gosta de poesia? Mesmo quem não sabe escrever gosta. Uma boa poesia, né, dá frescor, né, alivia quando a gente está num dia difícil. E Deus ele usa então essa didática com o ser humano, a poesia. E esse salmo então, esse poema nos convida a exaltar a esse Deus que através de declarações não verbais nos impressiona com a sua criação. Mostra através da sua criação a sua glória. A sua glória ela é visível. A criação ela é expressão da grandeza de Deus e da manifestação da sua glória. O céu que a gente vê assim é uma pequena medida, né, na parte da extensão da majestade desse Deus, da presença dele, da sua glória. E esse salmo ele começa então exaltando em alto e bom tom o firmamento, as nuvens, o azul celestial, o pôr do sol, as galáxias, as estrelas, tudo isso é expressão da glória de Deus. E a palavra bíblica para a glória de Deus expressa aqui é kavod, não sei se você já ouviu falar, ou no grego
na tradução grega desse texto, diz que é o peso ou a dignidade de Deus, o doxa. Por exemplo, nós cantamos, porque dele, por ele, para ele, são todas. Isso aí é uma doxologia que está lá em Romanos, ou seja, é um momento que você para o texto para adorar. Então, é a ideia da dignidade, do peso de quem Deus é, que é manifesto através das obras das mãos desse Deus. O seu poder, ou um pouquinho dele, um vislumbre que nós possamos ter, mostra para nós o seu peso, ou seja, a sua dignidade, a sua santidade, a sua reputação, quem Ele é. Então, para os reformadores, a glória de Deus é a manifestação da sua beleza, a grandeza, sim, infinita de inúmeras perfeições de quem Deus é e do que Ele pode fazer. E diante disso, não tem como o ser humano dividir reverência com esse Deus. Por mais que nós sejamos capazes de fazer alguma coisa, de criar alguma coisa, nós não conseguimos chegar aos pés de um Deus, do Deus Criador. E é importante isso porque somente é digno, Deus então é digno de toda a glória, somente aquele que tem todo o poder, somente aquele que tem todo o peso de dignidade, de santidade, de perfeição, de relevância. E a teologia reformada, ela admite que muitos irmãos do passado se destacaram pela sua vida cristã, mas ao mesmo tempo insiste em afirmar que Deus deve ser adorado. O que acontecia na época da Reforma, louvor e glória às pessoas, aos santos, aqueles que serviram a Deus e não ao próprio Deus. Então, falei no começo do culto, alguns nomes da Reforma Protestante são pessoas ao qual nós podemos olhar as suas vidas, ter ótimas referências, mas não devem ser glorificadas. A Deus somente a glória, porque Ele é o único que é poderoso para criar, para fazer qualquer coisa, para fazer toda essa imensidão. Somente Ele expressa o seu poder. Ninguém pode ser adorado como Deus é adorado. Por isso a expressão só lhe deu glória. A Deus somente a glória. E a partir disso eu queria pensar através do Salmo 19 para a gente então 3 fatos relevantes sobre essa glória de Deus. A primeira delas, e aí dessa vez eu coloquei bonitinho aqui, a expressão glória a Deus aponta para quem Deus é e o que Ele pode fazer. A Bíblia nos ensina sobre um Deus eterno, infinito, soberano, como nós cantamos, né? E como a dimensão da sua criação é gloriosa. Porque a gente vê, mas a gente sabe que quando a gente estuda as inúmeras sínteses que existem para que a criação exista, para que eu e você estejamos respirando nessa hora, dentro do nosso corpo, no ar, para quem gosta da química, da física, da biologia, é impressionante. São coisas assim que a gente começa a estudar e pensar, você fica fascinado. Surgiu de forma aleatória? Nós queremos que não. Nós queremos que Deus pensou nisso, Ele criou isso. Então, quando a gente fala, a Deus toda a glória, é uma expressão que aponta para um Deus que não pode ser medido, que não pode ser calculado em extensão, em profundidade, e nos traz a convicção de fé. Sim, eu creio ou não creio. Porque até para não crer eu preciso ter fé. A gente pensa às vezes só na questão de acreditar, mas para eu não acreditar que existe alguém que criou tudo isso, eu também preciso crer que Ele não existe. De qualquer forma demanda fé. É uma lógica meio assim, mas você já pensou nisso? Mas ou seja, quando a gente olha para o poder que existe, expresso em todas as coisas da natureza, pelo menos para nós, não tem como falar que Deus não existe. E que somente a Ele devemos dar toda a glória, todo o poder, toda a majestade. Por isso esse salmo é um convite para exaltarmos a grandeza desse Deus, expresso através da sua criação. Ele expressa. E também, talvez, para a gente pensar como nós temos feito isso. Será que nós temos feito isso com frequência? No pequeno grupo nós temos trabalhado a questão da
da criação, do cuidado com a criação. Cuidar de tudo isso que Deus fez também é glorificar a Deus. É o que nós temos conversado às quartas-feiras. Então, se Deus ministra as nossas vidas através da beleza da natureza que Ele criou, por que nós não nos beneficiamos disso com regularidade? Eu penso que talvez seja por causa da nossa rotina, talvez com tantas demandas, na nossa pressa, na nossa correria, diante do asfalto, dos prédios, a gente talvez não tenha tempo para parar e olhar para a criação e vislumbrar como isso é grandioso. Mas eu creio que pelo menos um dia que você tiver a sua folga ou nas férias, você tem essa oportunidade. Só quem já parou diante do mar e silenciou e escutou, não tem como você falar que não. Como Deus é poderoso, por exemplo, ou diante de uma montanha, ou olhar para o seu filho no berço, por uma flor no jardim de casa, olhar para essa criação e dar graças e glorificar o Deus que a criou. É esse Deus, Criador, infinito, poderoso, ao qual nós confiamos a nossa vida. É na sua grandiosidade que a gente deposita a nossa fé. Não há nada comparado a Ele. E nem muito menos alguma situação ou obstáculo que possa ser páreo para a sua grandeza e para o seu poder. Quando a gente declara glória a Deus, nós reconhecemos quem Ele é e o que Ele pode fazer. Então, sempre que você está de coisa assim incrível, diante de alguma coisa, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A gente pode parecer apenas pequenas criaturas, diante de tão poderosa e vasta criação, mas há algo mais que Deus ministra a nós através da obra da criação. Ele se revela. E ao se revelar, Ele permite ser adorado. E aí vai o questionamento: nós temos adorado a Deus? Através das pequenas coisas ou das grandes coisas, temos glorificado a Ele? E glorificar a Deus faz com que Ele nos dê alegria, porque esse é o propósito do ser humano. Glorificar a Deus e verbalizar isso alegra o nosso coração. Se você nunca fez isso, eu desafio você a fazer. Porque diante do pecado, de tanta dor, de tanto sofrimento que a gente tem, quando a gente para e glorifica a Deus simplesmente por tudo que Ele faz, por tudo que Ele é, pela beleza da criação, a gente tem um momento de renovo, de restauração. E isso nos dá alegria. E aí, eu queria trazer a frase aqui do Paul Tripp, porque ele fala assim: é a glória que me dá descanso. É só conhecimento de que não há nada difícil demais para Deus. É a certeza de que todas as coisas são possíveis com Ele. Quando eu paro e glorifico a Deus, por mais cansado que eu esteja, Ele restaura as minhas forças. Ele me dá alegria. E outra verdade que a gente pode pensar é o seguinte: que a expressão glória a Deus coloca o ser humano no seu devido lugar. E aí, é claro que a natureza revela a Deus, é claro que a criação revela o esplendor da beleza do nosso Criador, mas nós temos a grande tendência de achar que nós podemos controlar tudo isso. Criamos hidrelétricas, criamos sistemas inteligentes, achamos que podemos. É só esperar a primeira chuva para o centro de São Carlos dizer para nós que não, você não pode. Ou seja, a natureza aponta para Deus, não para nós, não para a nossa pseudo-capacidade de achar que a gente pode controlar tudo isso, porque a gente não pode. A natureza que nós vemos e até a natureza que a gente não vê, com os nossos próprios olhos, não muda. A natureza, ela fala. Deus fala conosco através da natureza que Ele criou e nos coloca no nosso devido lugar. Você é ser humano e você depende de mim. Você não pode controlar a minha criação.
Aliás, você não conseguiu controlar nem a você mesmo. Porque na primeira oportunidade você quis ser como eu. E a gente pecou, e a gente caiu, né? Qual que foi o oferecimento do inimigo para Adão e Eva? Ser conhecedores do bem e do mal, a serem como Deus. E a gente sabe que a gente não conseguiu ser como Deus. A gente pode conhecer o bem e o mal, mas a gente não consegue controlar isso. Aliás, isso que a gente chama de pecado nos separou de Deus. Então, dia e noite, sem cessar, céu e terra e tudo que neles há, falam para nós só uma coisa: Deus é poderoso, Ele é Criador, a Ele só toda a glória. E aí Deus não é a natureza. A natureza não é Deus, não é mãe, não é pai. Deus criou a natureza e tudo que nele é. A natureza é criatura, como eu e como você. E ela sofre também por causa do nosso pecado. E é isso que a Bíblia afirma. Porque o nosso pecado corrompeu também o nosso relacionamento com a criação. Porque a criação mostra quem Deus é. Expressa a glória de Deus. E nesse sentido, sendo assim, nós também, como obra da criação de Deus, feituras de Deus, embora a queda, embora o pecado sopre constantemente que nós somos o centro de todas as coisas, que o mundo gira ao nosso redor, ele não gira. A Bíblia nos ensina que nós somos minúsculos diante da sua majestade e da grandeza da sua glória. E diz também que apesar disso, Ele nos ama. E uma das necessidades nossa, como ser humano, é sermos amados, sermos reconhecidos. Buscamos constantemente sermos o centro da atenção, nos colocarmos no lugar do que de receber glória e louvor. A gente ainda sonha em ser como Deus em algumas áreas da nossa vida, mas não apenas eu busco esse reconhecimento, como também as outras pessoas buscam. Os nossos projetos, tudo aquilo que a gente quer. É comum também no meio religioso a gente adorar e reverenciar pessoas, líderes, que projetam neles algum aspecto divino, que nos fascinam. Ah, mas isso é coisa do século XVI. Não, é coisa do nosso tempo. Da gente querer também adorar as pessoas que por seja um vislumbre, tragam alguma coisa de Deus, né? E muitos desses líderes se acabam se apropriando disso. E aí você sabe que isso tem tudo para dar errado, né? Porque a gente vai ter relacionamentos abusivos, tóxicos, onde tem tudo, menos a glória de Deus. Onde o nome do Senhor não está sendo exaltado. Isso não foi, como a gente tem visto ao longo desse mês, que isso não foi só no século XVI, com a Igreja Católica Romana. Está sendo no meio evangélico dos dias de hoje. E isso é um desafio para a gente, porque diante da glória de Deus nós somos chamados a reconhecer a nossa pequenez e a nossa limitação como ser humano, e não buscar glória, e não buscar adoração. É legítimo querer ser amado? Sim. Mas à custa da glória de Deus? Não. Porque Ele nos ama. Hoje na escola bíblica foi o que nós chegamos à conclusão, né? Se eu faço aquilo que louvo e bendiz ao Senhor, Ele é o primeiro. E aí a terceira verdade para a gente pensar é que a expressão glória a Deus é um convite então para adoração ao verdadeiro Deus, a quem deve ser toda a honra e todo o poder. A glória de Deus na Bíblia fala da sua grandeza, da sua bondade, da sua beleza, da sua atitude, do amor, da graça. Fala de juízo também. Enfim, do caráter e das ações de quem Deus é. E assim eu chamo a sua atenção para a forma como Davi fala da glória de Deus nesse salmo, pois se trata de como é viver diante da glória de Deus, aqui na terra, bem como no céu. Vamos pensar assim, porque a expressão dessa glória é um convite à adoração. Tem duas imagens aqui usadas por Davi nesse salmo
que servem para descrever o impacto da glória de Deus na vida daqueles que contemplam essa glória. O noivo e o herói, ou o atleta, se você preferir. Qual que é a ideia aí? Como o noivo que sai dos seus aposentos. Você consegue enxergar o que Deus quer que a gente veja nesses versículos? Por quê? Qual é a ideia do noivo? O dia que ele vai casar é o grande dia, chegou. Tudo bem que a gente sabe que no casamento todo mundo está lá olhando para a noiva, né? Mas é dia dos dois, é dia do noivo. E aquele dia é dia de alegria. E ele sai feliz, né, para o grande dia. Aí fala, né, como herói, ele vai, né, a ideia do sol, do nascente ao poente, né? Então, é muito interessante isso, porque Davi quer que a gente sinta a alegria desse noivo em contemplar a glória de Deus na obra da sua criação. E assim como esse noivo sai feliz achando que é o herói da sua noiva, que é essa a ideia, né? Hoje eu vou salvar o dia! Então, essa alegria que a glória de Deus precisa dar em nós. Quem é casado sabe a alegria do dia do casamento. É única, é especial. É diferente de todas as outras alegrias. E nesse sentido, é essa alegria, como herói que percorre o seu caminho. Não tem maior alegria, por exemplo, vamos pensar aqui na figura do maratonista, porque também a gente pode trazer aqui para a conversa, do que ver a linha de chegada. Não tem maior alegria para o noivo do que a noiva apontar na igreja, lá não, porque vai que ela não vem. Aí vira vergonha, né? Então, a alegria daquele momento, a alegria do herói quando derrota, né, o grande vilão. Vamos pensar na ideia que a gente tem aí dos inúmeros filmes e desenhos que a gente vê. Quem não vibrou com o final de Vingadores Ultimato, que atire a primeira pedra, né? Mesmo a gente perdendo Tony Stark, aquela alegria, aquela coisa assim, é essa ideia da alegria, da glória de Deus, que é algo assim que contagia, que entra pelo nosso corpo e alegra o coração, que assim como o calor do sol, que você pode não ver, mas que você olha lá e vai saber que está quente, e nos nossos dias está bem quente, diga-se de passagem. Mesmo que eu esteja, por exemplo, na sombra e tiver 38 graus lá e eu consigo sentir esse calor, é essa alegria quando eu vejo a glória de Deus. Então a glória de Deus é a forma de dizer que não há uma realidade assim, objetiva e abstrata na qual aponta, né, todas as maravilhas, respeito, veneração. Não é isso. É pensar que é só a Deus toda a glória. Não tem outra opção. Não tem outra pessoa que é esse herói, que é esse noivo. Não tem ninguém que possa ocupar esse lugar. Então, a glória de Deus alcança todos os lugares e todas as pessoas, porque nada refoge do seu calor. Você pode negar, não querer, mas está lá. E o convite para nós é dar glória. Glória a Deus é uma forma da gente dizer isso. De acordo com o Catecismo Maior de Westminster, do qual nós somos signatários, lá na resposta 1, né? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Quando eu dou glória a Deus, eu faço isso. E mais uma coisa, Deus não divide a glória dele com ninguém. E ele governa a história de modo que ele está sendo glorificado. Por mais que a gente às vezes não entenda, mas é somente a Ele toda a glória e todo o poder. Várias pessoas vão tentar tirar essa glória de Deus, vão tentar tirar esse brilho, mas as pessoas passam, elas caem, sejam líderes, sejam governantes, seja quem for, somente a Deus toda a glória. E para a gente concluir, a gente tem o maior exemplo da manifestação da glória de Deus expressa entre nós, que foi a pessoa de Jesus Cristo. Foi isso que nós cantamos, né? Deus deu-nos glória por seu grande amor, que o seu Filho bendito por nós todos deu. O Senhor Jesus buscou a glória de seu Pai enquanto estava aqui. Ensinou-nos a fazer boas obras para glorificar Deus. Disse que responderia às orações para que Deus fosse glorificado. Suportou os sofrimentos até o último momento
para a glória de Deus. Perdoou os nossos pecados por amor de si, para a honra e glória de Deus, para que eu e você pudéssemos ter comunhão com o Eterno, com esse infinito, com esse Deus Criador, para a honra e glória dele. Como a gente já viu quando a gente estava falando sobre 1 Pedro, a salvação é algo que Deus planejou lá na eternidade. Para quê? Para a honra e glória dele, para louvor de seu nome. O ministério do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, é para glorificar o Filho de Deus, para glorificar o Deus Pai. Não tem como a gente separar, né? Esse Deus. Então, pense nisso, receba Cristo, contemple a glória de Deus do seu rosto. Quando a gente glorifica a Deus, essa paz, essa alegria, ela mostra para quem está fora quem Deus é. Como diria John Stott, em Jesus Cristo, em Jesus de Nazaré, Deus deu à humanidade a chance de contemplar a sua glória. Que a gente possa em tudo dar glórias a Deus. Porque às vezes a gente pensa, né? Não, mas fui eu que fiz, eu que trabalhei, eu que batalhei. Mas quem deu para você a capacidade de fazer isso? A saúde, a inteligência. Porque a gente tem a facilidade de cair nisso, nesse discurso que o mundo nos fala. Né? Eu queria agradecer a mim mesmo por não ter desistido. Você só não desistiu porque Deus não desistiu de você. Né? A gente pode fazer planos, eu vou para lá amanhã, eu vou lá depois, mas é Deus quem determina se amanhã você vai estar aqui para ir ou não. A capacidade, a inteligência. Então, a criação, inclusive você e eu, a nossa capacidade criativa, imaginativa, a nossa força de trabalho, né? A nossa capacidade de louvar a Deus. Bach, quando escrevia as suas canções, ele colocava lá embaixo, né? A Só lhe deu glória, SDG. Porque ele entendia que a capacidade dele de criar composições vinha de Deus. Então toda a nossa capacidade vem somente de Deus. Que a gente possa dar glória a Deus por causa disso. Na sua soberania, Ele se manifesta a nós. Que a gente nunca se esqueça. E se você olhar o Salmo um pouquinho, a gente não leu, mas eu queria aqui terminar com uma olhadinha rápida nos últimos versículos, porque Deus também se revela nas Escrituras, isso é o que nós cremos, como afirma a continuidade do Salmo. Deus é o autor do mundo e da palavra, e ela não se contradiz. Deus não se contradiz. Quem mesmo se revelou à humanidade é o próprio Deus que se revela na palavra, para que a gente possa entender de forma clara, porque vai que a gente não entende através da criação, então Ele verbaliza para a gente no Salmo. E o Salmo termina com esse pedido, né? Absolve-me dos erros que desconheço e guarda o teu servo dos pecados intencionais. É reconhecer que diante da glória de Deus nós precisamos da sua ajuda. Para reconhecer aquilo que a gente às vezes nem percebeu. A nossa arrogância, a nossa dificuldade, a nossa incapacidade. Os nossos achismos, embora não tenha como a gente às vezes discernir, a gente acha que pode, mas que a gente possa olhar para nós mesmos, a nossa boca, o nosso coração e sermos aceitáveis diante do Senhor, como Ele afirma, e que assim seja conosco, para que tudo nós possamos dar glória. Então não se esqueça, a expressão da glória de Deus aponta para quem Deus é e o que Ele pode fazer. Ele é Criador, Ele é poderoso. A expressão da glória de Deus coloca a gente no nosso lugar. Nós somos criatura. E a expressão glória de Deus é um convite para adoração. Não tem como, diante de um Deus tão esplêndido, não o adorarmos. Né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória. A Deus toda a glória, hoje e sempre. Não tem como a gente viver por nós mesmos. E Deus, Ele nos ama tanto que Ele não permitiu que assim nós estivéssemos perdidos. Ele enviou o seu Filho, e o seu Filho morreu na cruz no nosso lugar para nos salvar, para nos redimir, para que a gente possa dar glórias a Deus sem medo.
Porque às vezes a gente pensa, não, mas eu não estou muito bem com Deus, se for para dar glória a Deus, né? Tem que estar com a vida redondinha. Não, dá glória a Deus. É Ele quem vai trabalhar no que precisa ser trabalhado. É Ele quem vai mostrar o que precisa ser mudado, o que precisa ser reformado na nossa vida. E que assim seja. Que a gente possa olhar para a nossa vida e dar glória em tudo que acontece conosco. E no dia mau, porque o dia mau vem, a gente não se esqueça que Ele está conosco. E que um dia toda dor, toda lágrima será enxugada do nosso rosto. Que toda essa dor é por enquanto. E que no meio da dor a gente consiga dar glória a Deus. Não por causa da dor, tá? Porque senão a gente vai entrar naquele complexo de então se é ruim, foi Deus que... Não! Para com isso. Deus é bom, Ele quer coisas boas para os seus filhos. Mas nós habitamos no mundo mau, no mundo onde o pecado está. Enquanto Ele não vem restaurar todas essas coisas, Ele nos convida a dar glórias a Ele e pedir, né? A orar, a apresentar diante dEle todas essas dores, todas essas dificuldades, para que a gente enfrente o dia mau na certeza de que Ele está conosco. Para que, se acontecer, se tudo der certo, a gente for liberto, as glórias sejam dadas a Ele. E se não der, se as coisas não acontecerem, a glória também seja dada somente a Ele. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém? Convido você a ficar em pé, vamos orar? Senhor, nós colocamos diante de Ti nessa hora, Pai, a nossa incapacidade de dar glórias a Ti em todo o tempo. No dia bom e no dia mau. Nós costumamos dar glórias a Ti somente no dia bom. Mas, Pai, quando o dia for mau, quando as circunstâncias forem adversas e a gente achar que a gente não vai dar conta, que a gente entenda a nossa posição de criatura, de dependência de Ti. Nós somos dependentes totalmente de Ti. Senhor nosso Deus, nós Te agradecemos, porque o Senhor é o auxílio bem presente no dia da angústia, no dia da dificuldade. Agradecemos, ó Pai, porque o Teu Evangelho nos traz a memória que somos Teus filhos amados, que o Senhor criou todo esse universo para dar glórias a Ti, mas que o Senhor nos amou de uma forma muito especial, que o Senhor providenciou o Seu Filho, para que rendêssemos graças a Ti, apesar do pecado que nós fizemos, que nós executamos e que nos separou de Ti. O Senhor nos chama para perto. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos amou. O Senhor morreu por nós quando ainda nós éramos inimigos Teus, e agora o Senhor nos chama de amigos, de filhos. Nós Te rendemos graças, Deus, e rendemos a Ti toda a glória. Todo o poder sejam dados somente a Ti em todo o tempo e em todo lugar. Senhor, é nessa certeza que nós colocamos diante de Ti nessa hora, Senhor, a vida de cada uma que aqui está. Seja sobre cada um, sobre cada demanda, sobre cada necessidade, ó Pai. Vem, Senhor, com cura, com restauração para aqueles que necessitam. Te pedimos de forma especial pela Dona Heloína, pelo Seu Pedro, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem suprido a necessidade dos Teus filhos, ó Senhor. Também te pedimos para aqueles que aqui têm enfrentado problemas financeiros, dificuldades, ó Deus. Vem dando sabedoria, dando discernimento, para que possamos, ó Pai, fazer escolhas sábias, colocar, Senhor Deus, e priorizar as coisas de forma que o Teu nome seja glorificado também através dessas questões que parecem pequenas, mas que afetam muito a nossa vida. Seja sobre aqueles, ó Pai, que têm problemas de relacionamento nas famílias. Venha restaurando, venha, Senhor Deus, fortalecendo, Pai, para que sejamos realmente reparadores de brechas, de veredas, para que nós possamos, através disso, também dar glórias a Ti na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, Senhor, na nossa faculdade, onde nós estivermos. Que o Teu nome seja exaltado. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o poder. Naquilo, Senhor, que nós ainda não sabemos como trabalhar, mas que precisamos. Nós entregamos a Ti nessa hora. Juntamente, Pai, com a oração que Teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, receba a bênção, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, em nome do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.